Inventário extrajudicial na prática. Como funciona? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista no ITCMD e hoje vamos conversar sobre aspectos absolutamente práticos, nada de teoria, sobre o inventário extrajudicial. Eu já adianto que eu vou trazer alguns assuntos aqui que podem causar algum desconforto, certo? Então, se você é daquele tipo de pessoa que se incomoda com a verdade nua e crua, é melhor você não continuar por aqui, certo? Chega de conversa mole, vamos direto ao ponto, tá? Primeiro aspecto não tem como a gente falar de inventário, e aqui seja ele judicial ou extrajudicial, sem a gente se remeter à importância do atendimento, tá? E eu não vou falar em checklist aqui com você, porque se você for lá no Google e digitar checklist e inventário, vai aparecer um monte, tá? Eu não vou perder meu tempo aqui com algo que você já encontra por aí. Só que você precisa raciocinar com o que você aprendeu, obviamente, na faculdade, com o que você aprendeu, eventualmente, atuando como advogado, como advogada em outra área. E quando você estiver diante do cliente, ele apresentando o caso concreto, você precisa pensar de forma ampla, porque nem sempre todas as soluções vão estar resumidas ao que consta de um checklist. Vou dar um exemplo. Você vai procurar por aí, checklist, inventário, isso e aquilo. Muito provavelmente, esse checklist não vai dizer para você se questionar sobre heranças que essa pessoa morta recebeu. Isso é importante, porque quando você está diante de um falecido X, e aí você está cuidando do patrimônio que aquela pessoa deixou. E aí, se essa pessoa recebeu uma herança e essa herança não foi inventariada, o que vai acontecer? Essa herança vai virar uma sobrepartilha, ou vai aparecer no meio do caminho e vai atrapalhar o seu trabalho. Então, você precisa pensar de forma ampla. Olhe o caso concreto, pense de forma ampla. Outra coisa muito importante é você não acreditar no que o cliente está falando para você, não no sentido de achar que ele está querendo te enganar, mas em regra você vai estar diante de uma pessoa que é absolutamente leiga diante daquele conteúdo específico do inventário, né? Você, profissional do direito, está aqui buscando informações e imagina uma pessoa que nem profissional do direito é. Então, muitas vezes, esse atendimento ele pode ser contaminado, digamos assim, por informações errôneas da pessoa, como, por exemplo, só precisa inventariar bem imóvel. Não, tem que inventariar tudo. Estou dando um pequeno exemplo aqui, mas tudo que for dito para você no momento do atendimento tem que ser confirmado diante da documentação que você vai solicitar, tá? Temos vários pontos interessantes aqui, eu vou tocar rápido porque eu não gosto de ficar gastando nem o seu tempo nem o meu, mas se eu já estou te ajudando, eu peço que você deixe o joinha aqui no nosso vídeo, antes de qualquer coisa ajuda bastante e vamos em frente com muitas informações interessantes para nós. Você vai achar alguns checklists por aí. Nós mesmos fornecemos lá para os nossos alunos. Que você beba direto da fonte quando você está falando de um inventário extrajudicial. E o que é beber direto da fonte do inventário extrajudicial? As normas notariais expedidas aí pelo TJ da sua jurisdição vão trazer lá, diante da lavratura de um inventário extrajudicial, vão trazer toda a documentação que é necessária, certo? Então, óbvio, a gente tem assim uma considerável repetição de uma jurisdição para outra, o que faz com que os checklists tenham sim alguma importância, sim, mas é interessante você dar uma olhada lá nas normas, você entrar lá e, opa, deixa eu olhar aqui. Para o meu caso aqui, imóvel rural, a norma fala, deixa eu ver se meu checklist está certo. Então, considere isso, tá? Bote aí normas notariais e procure aí no seu estado, na sua jurisdição, que você vai achar, digamos assim, a informação direto na fonte. Eu acho que, acho não, né? Eu tenho certeza que é muito importante, porque aí você vai estar, digamos assim, se adiantando ao que o cartório eventualmente vai pedir para você, tá? Então, o cartório ele, entre aspas, né, no caso do inventário extrajudicial, e na verdade no caso de todas as atividades que ele está praticando, ele está jogando dentro de determinadas regras, e essas regras estão onde? Elas não são inventadas pelo pessoal do cartório, elas estão lá no Código de Normas Notariais. Tá? Outra coisa, quando você
você está aí diante de um caso que muitas vezes para você é único, né? Nossa, eu peguei um caso, primeiro inventário e tal, então tudo parece nebuloso, tudo parece difícil, tudo parece um abismo, né? Mas para o cartório, muito provavelmente esse caso aí que você pegou vai ser só um dentre vários e vários e vários que eles já viram dessa maneira. Então, o que pode te ajudar muito? Você fazer um contato com aquele cartório, o cartório ele é interessado na lavratura da escritura, ele vai ganhar com aquilo ali. Então, é muito comum que você encontre uma postura absolutamente colaborativa por parte dos cartórios, tá? Então você chega e fala, olha, eu estou com um caso assim, assim, assado. Primeiro ponto aqui, como é que vocês fazem aí? Vocês que fazem a minuta, eu tenho que fazer essa minuta, mandar para você, certo? Nisso aqui, se você que vai fazer a minuta, você pede um modelo, fala, poxa, manda no meu e-mail uma minuta parecida com um caso assim, assim, assado. Olha que legal. Aí você já pega uma minuta, é, digamos assim, com o seu caso encaminhado, tendo que apenas substituir nomes. Isso aqui é muito interessante quando a gente está diante de um caso de inexperiência, né? Claro que eu estou te dando dicas práticas aqui e nenhuma delas vai superar você se aprofundar, você conhecer o conteúdo, tá? Mas, obviamente, estou te trazendo dicas que vão poder te ajudar aí na correria em cima de uma situação concreta que eventualmente você já está com ela em mãos, tá? Um aspecto muito importante, a lavratura da escritura ela só acontece quando todo o imposto está pago, ainda que mediante parcelamento, caso exista parcelamento aí no seu estado. Então, uma pergunta importante a ser feita aqui. Aí no seu estado, ou melhor, eu vou reduzir trazer essa pergunta para um aspecto mais específico para a gente não entrar numa discussão mais ampla que não é o objetivo do vídeo. Entre em contato com o cartório e pergunte se é ele que vai fazer essa declaração e pagamento do imposto, certo? Existem estados em que é assim que funciona, o cartório que faz, e existem estados em que você pode ter uma variação de cartório para cartório. Um cartório é o próprio cartório que faz, o outro cartório fala para o advogado, não, você tem que trazer esse imposto pago, tá? Então é interessante, faça esse contato direto com o cartório e veja como é que está funcionando com ele especificamente, que uma pergunta já engloba a outra, tá? E aqui eu faço a seguinte ressalva. Uma, você precisa acompanhar, caso seja feito pelo cartório, você precisa acompanhar isso, tá? Eu sempre digo, e eu tenho certeza absoluta disso aqui que eu estou colocando para você, que dentre todos os atores envolvidos na lavratura de uma escritura de inventário, ou mesmo no inventário judicial, existe um que é o mais importante de todo o inventário, ele é o advogado, porque ele é o único que defende o interesse do cliente. O fiscal não está ali para defender seu cliente, o tabelião também não. O juiz, eventualmente, também não está. Você está ali para defender o interesse do seu cliente. Então, o cartório, se ele faz o pagamento de imposto, é ótimo, mas ele vai fazer esse pagamento correto? Porque se ele fizer esse pagamento incorreto, a ação chegar, quem vai tomar o prejuízo é o seu cliente, tá? Então você precisa saber, isso aqui é muito sério, tá, pessoal? Muito sério, isso aqui é uma informação absolutamente subestimada que muito provavelmente você não vai encontrar em outro vídeo aqui no YouTube, tá? Você, advogado, advogada, precisa dominar os critérios de valoração da Secretaria da Fazenda para ter certeza de que o imposto está sendo corretamente pago, certo? Porque o imposto ele pode ser pago incorretamente pelo cartório por um erro. Por que não? Eu trabalho vendo isso, certo? Trabalho vendo isso. Eu já multei muitas pessoas que receberam uma herança por meio de uma escritura pública, certo? Será que se o advogado tivesse um pouquinho mais de atenção, isso teria acontecido? Tá? Não vou dizer que tudo é culpa do advogado. Estamos aqui para aprender, não para discutir culpados, nada disso, tá? Então, vocês precisam entender esse critério, tá? Primeiro, para essa situação em que o cartório faz, não existe isso. O cartório faz, não tenho nada a ver com isso. Você vai assinar lá, você vai receber, certo? É responsabilidade sua, é responsabilidade profissional sua, tá? E se for você que vai fazer, aí eu não vou dizer mais ainda, aí você automaticamente vai ser jogado ou jogada nesse fluxo, digamos assim. Você vai ter que colher a documentação, se aprofundar nisso, fazer essa declaração, e aí não existe nem escolha, digamos assim, né? Você vai ter que saber o que você está fazendo, tá?
Nisso aqui eu coloco, né, e isso aqui pode ser desagradável para um ou outro, esse ponto que eu já coloquei, né, de tirar do conforto, porque por aí, não, opa, o cartório vai fazer e tal, então tá tranquilo. Não, não está tranquilo, tá? Se o fiscal pegar, pode dar problema, e aí depois não adianta dizer que você não sabia, porque eu estou te informando aqui. E temos mais uma situação chata que eu vou colocar aqui também, que a gente vê na prática. Mas, se você chegou até aqui, estou conseguindo te ajudar, não esquece de deixar o joinha, tá? É importante pra gente. Se inscreve no canal, toda quarta-feira às 8 horas tem vídeo novo. Existe, tá? E aqui eu faço a ressalva que em toda e qualquer profissão existem bons e maus profissionais. Fiscal, advogado, juiz, tabelião, todas, tá? Não estou aqui para falar mal de uma profissão específica. Estou aqui para fazer alertas de coisas que acontecem no mundo real. E o que a gente vê acontecendo? Muitas vezes, o cartório, ele acaba, para ganhar, digamos assim, a escritura do outro, ele abaixa, entre aspas, aqui o preço. E aí você, opa, deixa eu orçar num cartório, orçar no outro, opa, esse cartório aqui vai me cobrar X, esse cartório aqui vai me cobrar Y. Você, advogado, advogada, tem que se perguntar por quê. Você tem que se perguntar por quê. Porque ele pode estar tirando esse, sei lá, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000 do imposto, certo? E aí? E se for descoberto? Tá? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Se eventualmente você estiver cotando, e eu não vou entrar aqui, eu não estou aqui para falar sobre ética, tá, pessoal? Não me entendam mal. Não tenho nem paciência para falar sobre ética. Estou falando sobre aspectos práticos, dando alertas que vocês podem seguir ou não, tá? Ah, tirou do imposto? Opa, você vai manter assim? Será o caso de avisar para o seu cliente? São todos questionamentos que você vai fazer, você vai responder e você vai incorporar uma ou outra conduta ao seu caso, tá? Não sou eu que vou dizer o que você vai fazer, tá? Mas estou colocando aqui situações que acontecem. Ah, fiz o orçamento ali, fiz o orçamento aqui. Deu R$ 2.000 de diferença entre um cartório e outro. De onde saiu esses R$ 2.000? Certo? Então, tomem cuidado com isso, tá? Fiz a ressalva no começo e vou fazer de novo, tá? Não estou aqui para falar mal de tabeliães, né? De pessoal do cartório. Não é meu papel, tá? Estou falando de coisas que acontecem na prática, assim, né? Como toda classe profissional vai ter quem segue dentro da regra e quem segue fora, tudo bem? É isso. Óbvio, né? Fiz um vídeo curto aqui, uma tempestade de informações em 12 minutos. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui, tá? Existem vários outros vídeos aqui no canal que você pode ver que são interessantes. Vídeos sobre isenção, uma série de vídeos interessantes para esse contexto de inventário. Também o extrajudicial, outros mais voltados para o judicial, tá? Mas fique à vontade aqui, tanto para ver outros vídeos que vão trazer aspectos técnicos interessantes, para me seguir no Instagram, tá? _albino, ponto final, certo? Lá eu converso diariamente sobre inventário, sobre as peculiaridades do inventário e falo muito sobre o ITCMD, né? Acabo, uma vez que eu trabalho com isso, e pouquíssima gente acaba falando sobre o ITCMD, os colegas acabam me perguntando, de certa forma, até direcionando muito do que eu falo por causa da minha experiência no ITCMD, tá? Então, fico só para me seguir lá também e deixa sua pergunta aqui que eu vou responder todas elas, tá? Então é isso, um abraço e até a próxima oportunidade.